nós vamos falar nesse vídeo quais são as piores vagas para você trabalhar como analista tributário. Se você tiver o interesse de poder saber quais são as piores vagas para poder se trabalhar na Receita Federal como auditor fiscal, já deixa aqui nos comentários para que a nossa equipe possa formular um vídeo específico sobre o tema, tá? Eu sei que muitos de vocês que estão estudando para a Receita Federal têm esse receio de poder cair numa vaga ruim, numa vaga em que você vai sofrer. E nós temos a solução para isso. Fique nesse vídeo que nós vamos explicar como não pegar uma vaga ruim, tá? E muitos até deixam de fazer o concurso da Receita Federal exatamente pelo fato de poder cair em uma destas vagas, tá? Mas fique tranquilo porque você está seguindo a gente, acompanhando os vídeos, e nessa série de vídeos você fica cada vez mais consciente da tomada de decisão. Mas antes mesmo de poder querer saber para onde você vai, é muito importante que você esteja bem preparado. Para isso, eu vou deixar na descrição deste vídeo o nosso curso gratuito. Curso gratuito de como se preparar para o concurso da Receita Federal. Será aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia. Foi a minha trajetória que eu conquistei esse percurso, esse caminho, e tenho ajudado a outras pessoas também a conquistarem, tá? E se você realmente quiser ser aprovado, faça parte da nossa comunidade DNA Receita Federal. Por quê? Porque a comunidade vai fazer com que você esteja bem engajado e possa ultrapassar todas aquelas procrastinações, dificuldades para conquistar a vaga que está chegando. O concurso a cada dia está mais próximo. Beleza? Dando os recados iniciais, nós vamos falar sobre as vagas. Você deve estar ciente de que no concurso da Receita Federal é chamado o quantitativo que está dentro do número de vagas, aquele previsto no edital, e também chama os excedentes, tá? E você vai perceber o quanto que é importante você estar dentro do número de vagas, porque nós vamos apresentar para você a diferença de quem conseguiu ficar dentro do número de vagas e aqueles que conseguiram ficar como excedentes. Por quê? As vagas de excedentes estão ali bem mais prejudicadas que as vagas daqueles que entraram na primeira leva. E já te adianto que as piores vagas para você trabalhar na Receita Federal como analista tributário está para os excedentes. Beleza? Já deixa seu comentário aí. Porque, gente, é até algo plausível, né? Aqueles que ficaram melhores colocados tendem a querer escolher as melhores posições, tá? Então, dentro da nossa comunidade, nós vamos explicar cada unidade, explicar cada serviço, e é importante fazer parte dessa comunidade. Mas, Jefferson, como é que eu faço parte dessa comunidade? Fazendo parte da mentoria individual ou da mentoria digital. Por quê? Essa comunidade tem a ver com preparação e orientação para conquistar a vaga. É o DNA Receita Federal. Então, não basta você fazer parte da comunidade, você tem que estar estudando e querer uma vaga. É pré-requisito para poder participar deste movimento, tá? Então, vamos compartilhar a tela aqui. Nós vamos para as vagas que foram disponíveis para quem ficou na primeira chamada. Então, já te adianto que a primeira chamada tem o quê? As melhores vagas. E você vai perceber que logo na primeira chamada, você que mora, por exemplo, em Alagoas. Eu moro em Alagoas, gosto de curtir a Praia do Francês, Maragogi. Você teve vaga para Maceió. Então, porra, caramba, entrei na Receita Federal, analista tributário, salário inicial de 14 mil, morando em
Maceió. Isso é interessante, isso é bom para você. Eu acredito que seja maravilhoso, porque com 14 mil em Maceió, você está muito bem, está morando bem. Tem um amigo meu que trabalhou, auditor fiscal, trabalhou comigo lá na fiscalização. Ele está lotado em Osasco e mora em Maceió. Exatamente por quê? Porque está no teletrabalho. É uma forma de poder você ter salário indireto, o fato de ser teletrabalho. Aí, Jefferson, mas o concurso da Receita Federal não é o que paga mais. Mato Grosso paga mais, ok, mas eu prefiro ter essa possibilidade de poder morar em qualquer lugar do mundo como auditor fiscal, ganhando 46 mil, do que ter que morar lá em Sinop, ter que morar lá em Cáceres, tá? Por exemplo. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo, certo? Então, esse lance de localidade é muito importante você entender que tem a ver com o seu perfil. E quando eu coloco para você as 3 piores vagas, vai ser de acordo com o meu perfil. E aí por isso que a gente está detalhando as vagas para você poder escolher quais são as piores vagas, tá? Então, já cantei aqui, ó, Maceió, você tem Manaus, Salvador, ó, você indo lá, lá no Pelourinho, né, morando em Salvador, você tem Itabuna, uma cidade também boa, Vitória da Conquista, você tem Salvador aqui, ó, quinta região, 9 vagas para Salvador. Na verdade, Salvador tiveram um total de 11 vagas para Salvador como analista tributário. É vaga demais. Para analista, as vagas são bem melhores que para auditor fiscal, tá? E aí você tem Brasília, você tem, ó, Ceará. Ceará você tem o quê? Calcaia, que é próximo de Fortaleza. Tem Pecém, que é o porto de Pecém, uma vaga. E Juazeiro do Norte, que já é interior, tá? Vamos lá, Brasília, a porção de vaga em Brasília, tá? Uma porção de vaga em Brasília. Aí você tem São Luís, pessoal que é do Maranhão, São Luís. Você tem Corumbá, que é bom para quem gosta do Pantanal, Corumbá 7 vagas. Dourados, Belém, quem é de Belém, tá? Barcarena, que é próximo de Belém. Santarém uma vaga. Campina Grande, ó, o pessoal da Paraíba, Campina Grande, você pode estar lá como analista tributário, tá? Mais vagas para Belém, aqui quarta região. Vou passar Caruaru, Pernambuco, ó, terra do São João lá, Caruaru. Porto de Suape, porra, Porto de Suape é show de bola. Você tá próximo ali a Muro Alto, você tá ali perto de Porto de Galinhas, 2 vagas. Recife, uma vaga. E aí nós temos, ó, Parnaíba, Piauí, você que gosta de praia, que é piauiense, tem lá Parnaíba, Teresina, 3 vagas. Foz do Iguaçu, considerado uma das melhores fronteiras, nós vamos falar sobre também quais são as melhores e piores fronteiras para você trabalhar na Receita Federal. Então já coloque aqui nos comentários se você tem interesse em poder saber em relação às fronteiras, tá? Quais são as melhores e piores, tá? Aí vamos para o Paraná, você tem Ponta Grossa, Capanema já é divisa com a Argentina, Santa Helena, ó, Rio de Janeiro. Os cariocas de plantão aí, ó, Rio de Janeiro, você tem Galeão, trabalha lá no Galeão, você tem Porto de Itaguaí, você tem Duque de Caxias, Nova Friburgo, você tem Rio Bonito, 3 Rios, você tem Rio de Janeiro capital 2 vagas, Rio de Janeiro capital 4 vagas, Nova Iguaçu 4 vagas, Rio de Janeiro Barra da Tijuca 4 vagas, Volta Redonda 3 vagas, Campos, uma vaga, Macaé, uma vaga e Rio de Janeiro capital, 9 vagas. Cara, é muita vaga para ser analista tributário no Rio de Janeiro. Já chegando, detalhe, essas vagas que eu estou falando é para quem fez o concurso. Você fez o concurso, fez mentoria, estudou, ficou bem colocado e vai escolher essas vagas aí. Rio de Janeiro. Mas Jefferson, eu quero saber as piores. Calma, meu ser de luz. Eu estou te dando um overview para você entender que a exceção são as piores vagas. A regra é ter boas vagas. E se você fizer parte da nossa comunidade, você vai entender cada vez mais
como conseguir as melhores vagas, tá? E aí, para Rio Grande do Norte, Mossoró, Rio Grande do Norte, aí tem aqui Rondônia, aí tem, ó, os gaúchos de plantão, gaúcho, a gauchada, ó. Gauchada tem, ó, Uruguaiana, Cruz Alta, Santiago, São Gabriel, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santo Ângelo, Bagé, Chuí, Itaqui, Jaguarão, Porto Mauá, Porto Xavier, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja, tá? Fora Porto Alegre, 2 vagas em Porto Alegre. Aí Santa Catarina você tem Porto de São Francisco do Sul, cara, bom demais. Aeroporto de Guarulhos, pessoal de São Paulo, 19 vagas no aeroporto de Guarulhos. Santos, Jesus, Santos, Praia, São Paulo, chegando na Receita Federal como analista. Eu tenho 27 possibilidades, Santos. É vaga demais, tá? E aí você tem São Paulo aqui, diversas outras cidades, interior de São Paulo como Bauru, uma boa cidade. Capital você tem, ó, Defis, DEOP, DERAT, Delegacia de Julgamento, 15 vagas na capital, que é a 8ª região, e Palmas, tá? Isso para a galera da primeira chamada, por isso que é importante você estar bem colocado, porque como é que funciona para você entender? Você fez o concurso, fiz o concurso para a Receita Federal, e aí você tem uma hierarquia da classificação, tá? Uma hierarquia da classificação. E se você quer saber mais sobre como se preparar e ficar bem classificado na Receita Federal, acesse aqui na descrição desse vídeo o nosso curso gratuito de como se preparar e ser aprovado 2 vezes, tá? E aí você vai ter a hierarquia, primeiro colocado, segundo, terceiro. Quando chegar o movimento de escolha de vagas, vai ser apresentada essa lista aqui, eu acabei de falar com vocês. Aí o primeiro colocado escolhe, o segundo escolhe, o terceiro escolhe, tá? Tudo isso. Mas antes, para poder abrir esta lista, tá? É importante que você entenda isso. Para poder abrir esta lista, a primeira alocação interna, tá? Alocação interna, pessoal interna, concurso de remoção interno, libera a lista para o concurso externo e aí foi liberada estas vagas, tá? Então preste atenção. E outro ponto bastante importante, se você passou na primeira chamada, depois de 1 ano, você participou do concurso de remoção porque você já era analista tributário, porque depois de 1 ano chamou os excedentes. Por isso que é importante que você esteja na primeira chamada. Aí, Jefferson, eu quero passar, seja em último, tá tudo certo, sim, eu entendo, mas não é melhor você escolher do que ser escolhido? Não é melhor você estar bem preparado e já conseguir logo estar dentro do número de vagas? E nossa proposta é exatamente essa com você, fazendo parte da nossa comunidade, porque a comunidade, você vai ter a mentoria, você vai ter orientação, você vai sanar as dúvidas, você vai estar dentro de um grupo fechado, só com pessoas que querem ser aprovadas. A energia é totalmente diferente do que você ficar sozinho, estudando, batendo cabeça, reclamando da vida. Sim, beleza? Então, estão colocadas as vagas e aí vem o que? O que eu falei para você, a segunda chamada. A segunda chamada, que são os excedentes, você vai perceber que as vagas elas são bem piores, né, em relação à classificação. E nós vamos aqui já colocar por quê? As 3 unidades que eu considero piores de poder serem escolhidas estão nesta lista aqui, tá? É óbvio que para mim, é o que eu falei para você também, em relação a perfil, tá? Eu sou uma pessoa que gosto de calor. Eu fui nascido e criado em Bangu, o lugar mais quente depois do inferno. E se você me jogar lá na fronteira do Rio Grande do Sul com um frio de -15, cara, para mim vai ser o terror, tá? Então, assim, eu vou colocar dentro do cenário e nós vamos avaliar juntos essas unidades que eu classifiquei como piores, tá? Mas os gaúchos não me recriminem, não queiram me cancelar, tá?
Nada contra o Rio Grande do Sul, é só apenas o frio, tá? Infelizmente tem as menores temperaturas na região sul do país, tá? Óbvio que os gaúchos vão adorar, vão preferir, óbvio, estar dentro do Rio Grande do que ir para uma outra unidade longínqua. Salvo aquele meu conhecido, aquele meu amigo gaúcho que preferiu ficar lá no Acre por causa do plantão 1515. E a gente vai falar também sobre isso. Já fizemos um vídeo falando sobre o plantão 1515 e vai ser impactado também por isso, porque são unidades de difícil provimento, tá? Vamos à tela. A primeira unidade que eu considero que é ruim é a CIS do Brasil. Por que a CIS Brasil, tá? A CIS Brasil, ela está a 340 quilômetros de Rio Branco, capital do Acre, tá? A CIS Brasil faz divisa, é tríplice fronteira, faz divisa com Peru e Bolívia. Então é um fluxo de quê? De entorpecentes, principalmente cocaína, tá? Então você vai estar lá na fronteira, em uma cidade de 8.100 habitantes. 8.100 habitantes. Então, eu considero que é uma situação, uma das unidades. Entretanto, presta atenção, isso dentro do meu perfil. Por quê? Porque eu vou estudar para estar na cabeça. A galera que fica mal colocado vai para a CIS Brasil, certo? Porque é uma unidade de difícil provimento. Entretanto, lá em Assis Brasil, você consegue o plantão de 15 por 15. Trabalhando 12 horas por dia, você vai estar 15 dias trabalhando e 15 dias de folga, tá? Porque é uma unidade de difícil provimento. Em Assis Brasil, você vai ganhar 10% a mais devido à periculosidade. Você vai ter o adicional de fronteira, que dá em torno de 2.000 a mais. Então, o analista tributário que está em Assis Brasil, ele vai ganhar 15.400 mais 17.400. 17.400 inicial. Isso fazendo de cabeça aqui, fora se você tiver uma atividade noturna, você tem adicional noturno. Então, vamos arredondando, fazendo um cálculo bastante tosco, 17.500. 17.500 para trabalhar 15 dias, tá? Ah, Jefferson, e lá, eu posso ficar no alojamento? Sim, se você for mão de vaca, pão durão, você fica 15 dias no alojamento, então você não tem custo com hospedagem, tá? E aí você que é usura, mão de vaca e quer trabalhar 15 dias como analista tributário e ganhar 17.500, você pode escolher a CIS Brasil, tá? A CIS Brasil. A CIS Brasil teve uma vaga, tá? A outra unidade que eu classifico que é ruim é o Oiapoque. Você até sabe, do Oiapoque ao Chuí, que é o extremo do Brasil, teve também uma vaga. A cidade do Oiapoque, ela é diferente de Assis Brasil, ela fica no Amapá, tá? Faz divisa com a Guiana Francesa, então você pode aproveitar para poder melhorar o seu francês, tá? Já tem 41.000 habitantes, tá? Já é uma cidade pouquinho maior e fica a 580 quilômetros da capital. Por que eu sempre trago a capital? Porque é uma referência de translado. Porque para você sair de lá, você vai ter que sair de avião, tá? Você não vai sair correndo. Então, leva-se em consideração o seu deslocamento da unidade até a capital para poder pegar o avião e poder sair, tá? Então, 580 quilômetros, uma cidade maior, divisa com a Guiana Francesa, e aí também é uma unidade que você consegue fazer o quê? O plantão estendido de 15. Então, 17.500, morando numa cidade de 40.000 habitantes, na fronteira com a Guiana Francesa, a 580 quilômetros da capital. Tá? Tem alojamento? Tem. Essas unidades geralmente têm alojamento, só que o alojamento é precário, gente. Pô, você vai estar ganhando 17 pau, cara. Aluga ali um apartamentinho, porra, deixa imobiliado, tem um poder de descanso, um ar-condicionadozinho, porque essas localidades é quente demais, tá? Deixa cheirosinho, bonitinho, porque alojamento é alojamento.
tá? Para quem é militar, né, vai conseguir ficar muito bem no alojamento, porque é bem melhor do que você ficar em alojamento das Forças Armadas. Só que, cara, vamos tirar essa nhaca de falta de prosperidade da vida, vamos viver melhor, e aí você consegue trabalhar também 15 dias e folgar 15 dias. Então, é a segunda unidade que eu considero ruim para você poder trabalhar. Isso na visão de Jefferson Rosa, tá? O Iapoque. A outra, aí aqui, vamos passar um pouquinho para você saber. Olha só como é que é diferente, ó. Epitassolândia, também no Acre, Manaus. Você percebe que não tem aquelas cidades boas da primeira chamada, tá? Brasília, continua com Brasília, com a opção de vaga para Brasília, ó. Brasília. Aí, ó, Mato Grosso do Sul, Corumbá continua com vaga. Exatamente porque, presta atenção, gente. Essa galera é da segunda chamada. Então, para sobrar as vagas da segunda chamada, teve o quê? Concurso interno de remoção. E quem foi da primeira chamada já participou desse concurso de remoção. Então, você ficou, por exemplo, se você ficou mal na primeira chamada, você logo em seguida já conseguiu buscar uma nova unidade. Tá? Então, por isso que é interessante você estar na primeira chamada. Por isso que é interessante você fazer parte da nossa comunidade DNA Receita Federal, para que você possa estar conectado com a sua aprovação. Beleza? E aí, ok. Aí a terceira unidade que eu considero ruim é o quê? Bonfim, em Roraima. Teve o quê? Uma vaga. Bonfim é fronteira com a Guiana. Tem 125 quilômetros de distância da capital Boa Vista. É mais próximo, né? 125 quilômetros de distância e tem 15 mil habitantes. Então é um lugarejo ali mais restrito, mas, entretanto, é próximo. E Bonfim, você também consegue trabalhar no plantão estendido de 15 dias trabalhando 12 horas, 15 dias de descanso, salário de 17.500, analista tributário, tá? E aí eu quero fazer agora uma observação, eu falei aqui as 3 unidades que eu considero pior, só que para mim ainda tem um lado positivo que são unidades que é local de calor, eu gosto do calor, tá? Eu classifico esta unidade aqui no Rio Grande do Sul como também de difícil. Eu escolheria ela aqui, ó, Porto Mauá. Por quê? Porto Mauá, ela tem apenas 2.100 habitantes, é frio pra cacete, é fronteira com a Argentina, está a 500 quilômetros de Porto Alegre, é longe pra caramba de Porto Alegre. Então eu classifico essa unidade aqui, né, como número 1 para mim de local ruim. Por quê? Porque aqui não tem o 15 por 15. Você não consegue 15 por 15 porque não tem previsão. Então eu não teria possibilidade de ficar 15 dias e folgar 15 dias. Por isso que eu considero ruim. Os gaúchos vão me matar. Por quê? Porque os gaúchos são bairristas. Só que eu já estou falando para você que é dentro da minha realidade. Eu não gosto do frio. Eu fui nascido e criado em Bangu, o lugar mais quente depois do inferno. Então eu prefiro estar lá na região norte, trabalhando 15 por 15 como analista tributário, ganhando 17.500, do que estar lá em Porto Mauá. Beleza? Então, nós falamos aqui no vídeo sobre as unidades mais complicadas, os piores lugares para você ser lotado como analista tributário. Se você quer saber os piores lugares para poder ser lotado como analista, como auditor fiscal, ou os melhores lugares para serem lotados na fronteira, coloque aí nos comentários para que a gente possa seguir e faça parte da nossa comunidade DNA RFB. Por quê? Porque tudo que nós falamos no vídeo, nós vamos dar continuidade de forma direta no grupo fechado, só para aqueles que querem ser aprovados na Receita Federal. Beleza? Sabe por quê? Porque em concurso público, treinamento difícil, combate fácil.